Caros internautas, sejam todos bem-vindos. O texto de agora que eu quero partilhar com vocês, meus amigos, se encontra no livro de João, capítulo 16, no seu versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: E quando o Espírito Santo, neste caso, ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Continuando o texto, diz que do pecado porque não creram em mim, ou seja, não crer em Jesus, isto é pecado. Por que é pecado não crer em Jesus? Porque a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 15, diz que se eu não viesse, eles não teriam pecado. Mas eu vi e eles agora não têm desculpa. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Cristo, nenhum pecado é perdoado. Sem Cristo, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Essa mensagem, ela é tão forte, é tão poderosa, tanto para o rico, pobre, livre, escravo, o grande, o pequeno, mais velho como criança, mulher e homem. Em todas as pessoas, essa mensagem é de extrema aplicação para eles. Continuando o texto, a palavra do Senhor diz assim: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, como é que Cristo poderia ir para o Pai? Ele não poderia ir para o Pai se primeiramente tinha que morrer, se primeiro tinha que ressuscitar, se primeiro tinha que vencer a Satanás. Você entendeste o ponto? No livro de João capítulo 7, como João capítulo 8, diz que para onde eu vou, vós não poder ir, porque vocês estão em pecado. Isto é que Cristo estava a lhes confirmar. Ou seja, a única forma de nós podermos nos achar para onde Cristo ele foi, é, na verdade, andar nos mesmos caminhos em que Jesus Cristo andou. Assim como Cristo, quando ele venceu, foi no céu, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 21, diz assim: ao vencedor dali que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, somente aquele que vencer é que vai se assentar no trono de Deus. Então, o ato de Cristo se assentar no trono representa a vitória. E este é um triunfo que Cristo falou no livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 14, que diz que e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim, ou virá o fim. O que quero dizer é que, meus amigos, que os triunfos da cruz poderiam ser levados a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo que Cristo venceu, Cristo é vitorioso. Ninguém vai chegar ao Pai se não passar por Jesus. Passar por Jesus significa que passar por onde ele passou, andar como ele andou, fazer como ele fez, vencer como ele venceu. Meus amigos, olha o que está escrito no livro de João capítulo 16, versículo 32. Diz assim: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Cristo disse que ele venceu o mundo. Todo aquele que crê em Cristo é chamado para vencer o mundo, as suas concupiscências. Como é que, na verdade, hoje em dia o Evangelho de Deus foi, na verdade, completamente mudado? É um evangelho triunfalista, é um evangelho de prosperidade mundana, é um evangelho que diminui a gravidade da seriedade em carregarmos a cruz. É um evangelho completamente, queridos irmãos, apostatado e corrompido, que não carrega os credenciais divinos. Então, o evangelho que Cristo chama a sua igreja para levar ao povo é este: que eu vou para o Pai, da justiça, porque vou para o Pai. Ele estava aí para o Pai como vitorioso, não estava aí para o Pai como um derrotado. A sua igreja deve ostentar os triunfos de vitória que representou, que caracterizou a vida do seu mestre. Salmos 37, versículo 25. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: eu já fui moço, agora já sou velho. Nunca vi um justo a mendigar o pão. O que quer dizer com isso? O justo não mendiga a espiritualidade. O justo não mendiga a verdade.
O justo não mendiga conhecimento. O justo é abundante em conhecimento. Claro que as palavras têm uma aplicação literal, referindo-se à alimentação física. Todavia, ela também tem uma dupla aplicação, aplicação espiritual. Assim como Jesus Cristo aplicara que Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, mas usando como figura o maná que caiu no deserto, o maná físico, Cristo aplicou para si mesmo que era um maná representativo. Assim também o pão que a palavra do Senhor diz, não é meramente um pão físico, mas é um pão espiritual. Eu já fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo a mendigar o pão. Deus não quer que a sua igreja mendigue a espiritualidade. Deus não quer que o seu povo mendigue a piedade. Hoje acordou, orou. Amanhã acorda 9 horas. Hoje testemunhou. Depois da manhã não fez nada. Hoje tem desejo de fazer a vontade do Senhor. Depois da manhã não tem. Então, esta vida aleatória, esta experiência intermitente, reflete o fracasso do Evangelho. E isto é uma má apresentação da verdade de Deus. Mas a verdade de Deus que nos mostra claramente é: eu já fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo a mendigar o pão. Deus não quer que os cristãos mendiguem o caráter, mendiguem a santidade. Não, mas em Cristo Jesus temos a plenitude da divindade. Temos as riquezas, conforme está escrito no livro de Filipenses capítulo 4, no seu versículo 19. Diz que Deus, segundo a sua imensa riqueza, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus deseja que a sua igreja reflita o caráter do Senhor, reflita o poder do Senhor e que os triunfos da cruz se achem dentro da sua igreja e que eles representem o Cristo que nós servimos. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Forças e abraços.